Vamos fazer esse vídeo para lembrarmos algumas coisas que estudamos até aqui. No capítulo 2, vimos sobre a socialização dos indivíduos. Então, vimos que nós, seres humanos, temos que ser socializados para viver em sociedades. Temos que ser introduzidos na sociedade através de um processo chamado socialização, que se dá em dois momentos. A primária, que acontece na nossa família, quando nossos pais nos dão as primeiras ideias, os primeiros valores, nos passam as primeiras lições. E depois na escola, quando recebemos a educação formal. Dentro da socialização, vimos três sociólogos, o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Então, o Emile Durkheim nos vem com a ideia do fato social, aqueles eventos, aqueles acontecimentos que possuem três características: a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. A generalidade quer dizer que os fatos sociais acontecem com todos do mesmo jeito, da mesma forma. Exterioridade quer dizer que os fatos sociais independem da vontade do indivíduo. A gente queira ou não queira, eles acontecem. E a coercitividade significa que nós somos obrigados a cumprir com as determinações do fato social. As leis, por exemplo, são um fato social, a religião, a educação, o idioma. Acontecem com todos do mesmo jeito, da mesma forma, somos obrigados a fazer desse jeito, dessa forma. Depois nós temos o sociólogo Karl Marx, que vem com a ideia da luta de classes. Então a sociedade capitalista divide a sociedade em classes sociais. O Marx chamou de burguesia e proletariado. Entre essas duas classes ocorre um conflito. Esse conflito é a luta de classes. Temos dentro de Karl Marx ainda a questão da consciência de classe, que significa que a pessoa pensa conforme, ou deveria pensar conforme a sua classe social. Então o trabalhador deve pensar como o trabalhador, segundo as suas dificuldades, segundo as suas necessidades, e por aí vai. Depois vimos o Max Weber, que veio com a ideia de ação social. Então tudo aquilo que nós fazemos na nossa sociedade é uma ação social. Mas ela não acontece por acaso, ela é motivada, ela tem um sentido. E os motivos podem ser 4. O motivo tradicional, afetivo, racional com relação a fins e racional com relação a valores. Então, dentro desses 4 sociólogos, nós temos a socialização dos indivíduos. Os fatos sociais condicionam o nosso comportamento, para Emile Durkheim. As classes sociais condicionam o nosso comportamento para Karl Marx. E as ações sociais são as escolhas que nós fazemos condicionado por aquilo que os outros fazem. No capítulo 3, nós temos a questão das instituições sociais. E o que são as instituições sociais? São um procedimento de regras, de normas que a sociedade constrói para fazer com que a nossa vida, o nosso dia a dia fique mais fácil, mais tranquilo. Então a sociedade, com o passar do tempo, foi instituindo as instituições sociais para organizar a vida em sociedade. A principal ou a primeira instituição social criada pela sociedade pode ser a família. Então a família é aquela instituição social que tem por objetivo nos dar os primeiros valores, as primeiras ideias, os primeiros ensinamentos. A outra instituição social importante é a escola. Então, na escola nós recebemos a educação formal. A escola é uma instituição que foi colocada, que foi organizada para passar a educação formal para as pessoas. Depois da escola nós temos outra instituição muito importante, que é a igreja, que acompanha toda a história da humanidade. A igreja tem por função, por finalidade, prover, cuidar da espiritualidade das pessoas. Aí podemos ver na história que a igreja sempre teve vários papéis importantes, na Idade Média, por exemplo. Outra instituição social é o Estado. Então, o Estado talvez seja a instituição social mais importante, mais forte, mais poderosa. Então, o Estado tem por finalidade construir as leis, organizar a sociedade, instituindo as normas,
O Estado age através dos seus poderes. Então nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo tem por função, por finalidade, dentro da instituição Estado, de fazer as leis. O poder executivo vai executar, vai pôr em prática essas leis, e o poder judiciário vai julgar para ver se essas leis, que são a constituição de cada sociedade, estão sendo seguidas de acordo, que estão sendo respeitadas, né? Estão ajudando para fazer com que a sociedade viva de forma melhor, mais ordenada, mais organizada. Poderíamos citar outras instituições sociais, como por exemplo um clube, uma empresa, um time de futebol, também são instituições sociais. Ou seja, em determinado momento, a sociedade instituiu esta instituição para organizar alguma coisa, alguma forma de vida na sociedade. Então, o conteúdo do capítulo 2 é a socialização do indivíduo, e o capítulo 3 trata das instituições sociais. Até a próxima.